Olá, investidores, tudo bem? Hoje tem convidado especial aqui no canal e o assunto é bem interessante, né? Criptoativos, é um prazer receber a Fernanda Guardian. Ela é a nova analista de criptoativos aqui da Levante. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Edu. Obrigada por essa oportunidade. Para mim é sempre um prazer falar desse assunto e vamos trazer alguns pontos relevantes sobre esse assunto que está tão em alta. Todo mundo falando sobre Bitcoin ultimamente. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar aqui sobre fatos, então, sobre o mercado, né, de bitcoins e de criptomoedas, como, por exemplo, é bolha, não é? Tem lastro, não tem? É ativo real, não é? Assim, na minha modesta opinião aqui, eu compararia talvez como se fosse um investimento em ouro. Inclusive, a gente tem um e-book aqui completo, né? 10 fatos sobre o Bitcoin, primeiro trabalho aí da Fernanda, né? Para explicar para vocês o que é o mercado de bitcoins. Então, vamos começar aí com o primeiro fato. É bolha ou não é, Fernanda? Essa questão de ser bolha ou não é muito discutida. A gente vê algumas manchetes nesse ponto. E isso se dá principalmente pela valorização que o Bitcoin teve em 2021. Então, a cada 4 anos tende a ocorrer esse ciclo de alta e aí começam as manchetes. É bolha, não é bolha? E quando acaba o ciclo também, aí o Bitcoin morreu, Bitcoin não existe mais. Então, essa questão de bolha, se é bolha ou não, eu acho bem curioso porque o fato de ser uma bolha ou não desqualifica o ativo em termos de suas propriedades. Por exemplo, nós também vivemos a bolha da internet nos anos 2000 e estamos aqui mais do que nunca utilizando a internet, aproveitando dos benefícios da internet. E assim é o Bitcoin. Tudo bem, pode ser, se alguém algum dia chamar de bolha fruto dessa valorização, esse argumento não tem muita significância, porque mesmo que seja, ainda que seja, não desmerece o ativo em termos aí de suas propriedades, que a gente pode até falar em questão de... Acho que isso que é interessante, né? Acho que eu falei no início que é parecido com ouro, Isso. né? É um termo em inglês, aí chama halving, que quer dizer dividir pela metade, né? Por isso que acho que tem essa escassez relativa. Então explica um pouco isso de a cada 4 anos diminui a quantidade de Bitcoin disponível, é isso? O que acontece com o Bitcoin? Ele é um ativo escasso, a 21 milhões de unidades. Isso foi definido lá em 2008 no projeto do Satoshi Nakamoto como uma resposta à crise imobiliária do subprime, e ele tem essa limitação de 21 milhões de unidades, não tem uma escassez própria. Claro que cada Bitcoin pode ser divisível em até 8 casas decimais, então as pessoas não necessariamente vão transacionar um Bitcoin inteiro, mas 0,00 também é possível. Então existe sim essa escassez atrelada ao ativo, até por isso que ele é muito parecido com ouro. Na verdade, investir em Bitcoin é muito parecido com investir em uma commodity, como ouro, por vários motivos. A escassez é um dos motivos. O segundo motivo é que não gera dividendos ou potenciais dividendos. Em ações a gente tem essa classificação, se é uma pagadora de dividendos, se é uma empresa de crescimento. Bitcoin não é, essa análise não cabe, porque ele não paga dividendos. E o termo mineração vem justamente dessa semelhança com o ouro. E aí, o que acontece a cada 4 anos é que o Bitcoin em si, o processo de validação das transações, por exemplo, se eu envio Bitcoins para você ou para quem está assistindo aqui esse vídeo, o que vai garantir que esse Bitcoin chegue no endereço certo, na quantidade correta, é o processo de mineração. A mineração tem os mineradores que são espalhados aí no mundo inteiro. Qualquer pessoa pode se aventurar na tarefa de minerar Bitcoin, claro que investindo em equipamentos e energia para isso. E aí, como incentivo a esse processo, no final da validação das operações, o minerador recebe Bitcoins como recompensa. E a cada 4 anos existe uma diminuição pela metade dessas recompensas. Então, há um choque na oferta de Bitcoins, o que faz com que os preços aumentem aí, principalmente no ano seguinte. O movimento que a gente vê é exatamente isso. O halving acontece no ano, como foi em 2016. 2017 que subiu bastante. Isso. Aí a divisão pela metade, né? Não é necessariamente metade, mas halving quer dizer isso.
aconteceu em 2020, por isso que agora em 21 tá... Quanto que é a alta do Bitcoin em 2021? A máxima foi $63 mil. E acho que outro fato interessante, né, lembrando, a gente tem esse book aqui, né, 10 fatos sobre criptomoedas, né, que a Fernanda Guardian produziu, a nova analista aqui da Levante. Um outro fato bem interessante é que tem mais institucional agora investindo, né? Nem vou falar de empresas, né, investindo, vamos falar de fundos aí do mercado, ou fundo multimercado, ou fundo dedicado, está aumentando o investimento em Bitcoin, né, Fernanda? Isso, nós tivemos aí o ETF Hash11, que foi lançado na Bolsa. Isso é um movimento muito positivo, uma notícia muito boa, porque mostra que os criptoativos e Bitcoin deixou de ser uma moeda de internet, uma moeda de entusiastas de tecnologia e passou a ser jogo grande agora. Gente grande, né? Virou a primeira divisão aí, né? Então você tem fundos aí como o BTG, o próprio Hash11, quem que é o banco que é o administrador do ETF? É a Hashdex. Tem vantagem e desvantagem de você comprar Nasdaq lá fora, até não dá ainda para comprar Nasdaq aqui, você tem o Tech 11, mas não é necessariamente. Então, vamos falar um pouco então das vantagens e desvantagens, né? Porque hoje para investir no Brasil, o único veículo seria o Hashdex, né? O Hash11, certo? Uhum. E aí fora você tem enfim, é o mundo, né? Tá disparado para o mundo inteiro, né? Não é só Estados Unidos, né? Sim, existem duas formas de investir em Bitcoin e outros criptoativos. Ele não precisa abrir uma conta numa exchange para ter uma parcela ali dos seus investimentos na carteira diversificada em criptoativos. Então é uma notícia muito boa. Fora que aumenta o volume de negociação, enfim, a notícia em si é boa, mas as desvantagens que eu enxergo em relação a ter um ETF de cripto e investir direto é o fato de que, primeiro, investindo via ETF aqui no Brasil, o saldo fica em reais. Então, não existe uma diversificação na moeda de fato. Além da diversificação em classes de ativos ou setores, no caso de ação, é interessante também a gente diversificar o patrimônio em dólar, em Bitcoin, em real, ter várias moedas. E pelos ETFs, o saldo fica em reais, que, enfim, acaba sendo uma desvantagem. Acaba sendo corrigido, né, pelo dólar, mas acho que é uma questão talvez de risco país, né? Eu acho que eu falo isso muito, que a diversificação é o último almoço de graça. Exato. Você tem um patrimônio grande aí, vai ter todo no Brasil, quer dizer, uma estabilidade política, né? Enfim, então é muito importante diversificar e hoje até, provavelmente a gente tem mais brasileiros investindo em Bitcoin do que em ações, né, Fernanda? Via ETF, a gente está sujeito aos horários da Bolsa de Valores. Agora, via exchange, se for sábado de madrugada, quiser comprar Bitcoin, esse mercado não para. Porque sempre a gente traz aqui as vantagens e desvantagens, né? E sempre falando, né, pessoal? Vocês me acompanham aqui no canal, vocês sabem, diversificação é o último almoço de graça. Então, o Bitcoin, você tem que olhar como se fosse um hedge, né? Uma diversificação como ouro. Em situações normais, né? A volatilidade do Ibovespa, por exemplo, e até do S&P 500 é 20 e poucos % ao ano. Não ao dia. Então a gente está falando um negócio extremamente volátil, né, Fernanda? Porque assim, a gente investe em ação da Itaúsa, da Vale, da Petrobras, tem a empresa, tem um lastro, né? Tem um ativo real. E o Bitcoin, como é essa questão do lastro? Quem investe em Bitcoin investe em quê exatamente? Ou é algo que está ali etéreo, ali, está flutuando pela internet, pelo mundo? Então, essa questão do lastro, eu acho interessante comparar com o dólar, por exemplo. Dólar ou real. O dólar, até a Primeira Guerra Mundial, ele era lastreado no ouro. Nós vivemos a época do padrão ouro. Depois da Primeira Guerra Mundial, até para financiar a guerra, deixou esse lastro em relação ao ouro, deixou de existir. E os governos, não só o governo americano, qualquer governo, passou a imprimir dinheiro toda vez que precisa. Então, o lastro das moedas fiduciárias é um lastro político. No caso do Bitcoin, o lastro é tecnológico, ele é independente de agentes políticos. Então, essa questão do lastro acaba não tendo muito sentido quando as pessoas falam justamente por isso, porque as próprias moedas fiduciárias que a gente usa, como o dólar, real, ainda mais real que um país em economia emergente, elas já não têm lastro, uma vez que o governo imprime muito dinheiro. Nós tivemos aí um índice de inflação alta, esse tipo de coisa. E o Bitcoin, o investimento em Bitcoin, ele é muito associado ao investimento em tecnologia. Investir na tecnologia em si, no processo de mineração, nas linhas de código do Satoshi Nakamoto.
Então é isso, assim, essa questão. O lastro ele acaba sendo muito mais tecnológico do que político. Até a gente estava aqui conversando antes de gravar o vídeo, né? Assim, para mim o dólar, né, os Estados Unidos vai ser a referência do mundo, mas enfim, pode não ser, né, no futuro. Muito bom, Fernando. Então o papo aqui poderia se estender por mais tempo. A gente trouxe aqui alguns fatos só sobre criptoativos, sobre Bitcoin. Tem um e-book aqui, né, preparado aqui na Levante. A Fernanda, então, nova analista, a Fernanda Guardian, analista aqui de Bitcoin. Muito obrigado, Fernanda, pela presença. Vamos trazê-la aqui mais vezes para falar sobre isso. O link aqui para o e-book está na descrição do vídeo. Muito obrigado, Fernanda. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.